Hoje, então, iniciamos o estudo do capítulo 10 do livro de Romanos. O capítulo 10, ele, ele se resume num tema central, então eu não fiz a divisão igual eu fiz no capítulo 9. Então, nós vamos estudar ele todo. Paulo vai trazer aqui no capítulo 10, que tem como tema central aí, como as pessoas são aceitas por Deus, né? Então, esse vai ser o tópico principal. Os primeiros 4 versos dele já vai trazer diferenças entre aqueles que são aceitos e os que não são aceitos por Deus. Vamos ver. É dito por Paulo: meus irmãos, desejo de todo o coração que o meu próprio povo seja salvo. E peço a Deus em favor deles, porque eu sou testemunha de que eles são muito dedicados a Deus. Mas a dedicação deles não está baseada no verdadeiro conhecimento, pois eles não conhecem a maneira como Deus aceita as pessoas e assim têm procurado conseguir isso da sua própria maneira. Eles rejeitaram o modo de Deus aceitar as pessoas, porque com Cristo a lei chegou ao fim e assim os que creem é que são aceitos por Deus. Então, aqui é mencionado por Paulo que os que não são aceitos, eles estão agindo da própria maneira deles, rejeitando o modo de Deus aceitar as pessoas. Mas aos que são aceitos e creem em Cristo, a lei chegou ao fim. Então, o ponto central aqui desse trecho é: você é salvo pela graça de Deus ou para cumprir a lei de Deus? Né? Então, vários versículos, inclusive que nós já estudamos no livro de Romanos, eles explicam, né, por que que Paulo diz isso claramente, por que que é por meio da graça e não da lei, né? Vamos ler Romanos 3, verso 24, que diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Portanto, a resposta é que não é pela nossa própria ordem de cumprir a lei que somos salvos, mas apenas pela graça, mediante a redenção de Cristo. E Cristo mesmo já havia declarado, né, o seguinte: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então a lei, ela foi dada justamente para que o pecado abundasse, ou seja, no sentido não que a lei seja mal, porque a lei ela é justa, ela é santa, porque ela foi dada por Deus. Mas a lei você tem que entender ela como um apontamento das suas falhas, um apontamento dos seus erros. O que está na lei, você não consegue cumprir por sua própria força. Você não consegue ter todos aqueles ditames e ser justo e santo como a lei determina que seja. No livro de Gálatas, inclusive, Paulo ele dá uma explicação mais completa sobre tudo isso. Paulo ele aprofunda um pouquinho mais sobre a aceitação por Deus por meio da graça e não por meio da lei. Gálatas 2,16 vai dizer: estamos plenamente conscientes, entretanto, que o ser humano não pode ser justificado pela prática da lei, mas somente por meio da fé em Jesus Cristo. Sendo assim, nós também viemos a crer em Cristo, Jesus, a fim de sermos justificados pela fé em Cristo e de forma alguma pela prática da lei, porquanto é certo que por praticar a lei ninguém será capaz de ser justificado. Então, o ponto central do tema é como as pessoas são aceitas por Deus. Gálatas aqui Paulo já dá todo esse ensejo, justificação. Ninguém por praticar a lei é justificado, mas por ter fé em Cristo é justificado. Então, os 4 primeiros versos aqui já do capítulo 10 já explicam que é por meio da fé em Cristo Jesus e não por cumprimento da lei que nós somos aceitos. Por isso que quando Paulo dizia à igreja de Romanos que a prática deles não era a maneira certa, é porque eles estavam buscando cumprir apenas a lei, sem a verdadeira fé. E aí ele continua: pois o que Moisés escreveu a respeito de as pessoas serem aceitas por Deus pela obediência à lei foi isto: viverá aquele que fizer o que a lei manda. Porém, quanto a ser aceito por Deus por meio da fé, Moisés diz o seguinte:
Não fique pensando assim: quem vai subir até o céu? Isto é, para trazer Cristo do céu. Nem pergunte quem descerá ao mundo lá de baixo, isto é, para fazer com que Cristo suba do mundo dos mortos. Então, o que Paulo quer nos ensinar aqui nesse trecho é que a lei não é fundamentada na fé. É ao contrário, quem praticar estes mandamentos, por eles viverá. Em outras palavras, foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei quando ele, a si próprio, se tornou maldição em nosso lugar, nos representou. Por isso que o mérito não é do homem, porque homem algum conseguiu se redimir da maldição da lei, isto é, ser justo e santo plenamente na lei, mas apenas Cristo fez isso por nós. E sendo assim, não adianta pensarmos que podemos o quê? Subir aos céus e receber a glória de Deus, o Espírito Santo, nem achar que podemos salvar a Cristo do mundo dos mortos, né? Mas ele próprio, Cristo Jesus, é quem desceu às profundezas da terra, foi morto e crucificado, mas ressuscitou. E aí ele ascendeu aos céus em glória. E agora vocês podem, inclusive, com essa explicação, compreender um pouquinho mais quando Paulo fala lá no livro de Efésios o seguinte, Efésios 4, versos 8 a 10. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Nenhum homem, então, poderia subir às profundezas, isto é, morrer e ser ressuscitado por ato próprio, sem antes Cristo haver de cumprir todas as coisas nele, sem antes dele ter ascendido aos céus. Por isso que Cristo diz lá no livro de João 10, verso 17, por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ele próprio deu a vida para recuperá-la em ascensão, em glória. Ele até menciona, né? Pai, com a glória que eu tive contigo antes da fundação do mundo, glorifica a mim, porque eu glorifico o teu nome aqui na terra. O que Cristo estava querendo dizer justamente nesse sentido? Que ele, enquanto antes de ter sido feito verbo, né, ter sido feito carne aqui na terra, ele sempre foi glorificado. Mas ele esvaziou-se a si mesmo. E no momento que ele se esvazia e ele vem à terra, ele precisa novamente restabelecer essa glorificação. E essa glorificação é restabelecida no momento em que ele dá a vida para tornar a tomá-la em favor de nós. E aí Paulo continua em Romanos. O que Moisés diz é isto: a mensagem de Deus está perto de você, nos seus lábios e no seu coração. Isto é, a mensagem de fé que anunciamos. Se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Aí, mais uma vez, a gente volta para a pergunta central. Como as pessoas são aceitas por Deus? Guardando o seu evangelho no coração e nos lábios e crendo que Jesus é Senhor, que ele ressuscitou. E Paulo continua, porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos. Porque as Escrituras Sagradas dizem, quem crer nele não ficará desiludido. Ou seja, a vitória é certa, não há dúvidas, não há nenhuma possibilidade de alterar o propósito de Deus. E o propósito de Deus é mencionado no livro de João 6:37. Todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Cristo prometeu, ele consagrou para a gente: olha, se você vier a mim, certamente, não tenha dúvidas, você será salvo. Paulo continua: isso vale para todos, pois não existe nenhuma diferença entre judeus e não judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos os que pedem a sua ajuda. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Quando ele diz aqui, isto vale para todos, ele está se referindo apenas à distinção entre justos judeus e justos não judeus. Paulo não quer dizer que 100% dos homens estão salvos, como algumas religiões, inclusive,
acreditam, mas é Deus quem abençoa generosamente, quem lhe aprove, de quem ele se compadece, como nós estudamos no capítulo 9. E o segundo ponto aqui é dito o quê? Que todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Outro versículo que aparentemente ele traz a possibilidade do homem, né, buscar a Deus, né? Ou seja, se você pedir a ajuda do Senhor, você será salvo. Porém, as escrituras, elas detalham bem melhor este ponto para a gente entender que não é apenas isso que está tratando. Da mesma forma, é dito em Romanos 8, né, no capítulo 8, versículo 26. Da mesma forma, o Espírito que nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, pedir para ser salvo, na verdade, é o Espírito quem deve pedir por nós. E Paulo, inclusive, continua explicando sobre isso no livro de Romanos. Ele vai dizer: mas como é que as pessoas irão pedir se elas não crerem nele? E como poderão crer se não ouviram a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? As Escrituras Sagradas dizem como é bonito ver os mensageiros trazendo boas notícias. Portanto, se você não crer nas testemunhas, nos mensageiros, nos profetas, nos pregadores da palavra de Deus, como que você irá pedir ao Senhor para ser salvo? E isso não acontecerá. E por que que não acontece? Cristo nos explicou lá no livro de Mateus. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Portanto, os olhos e ouvidos dos homens ímpios foram fechados, estão fechados para compreenderem a palavra de Deus, o coração deles está endurecido. E como os nossos olhos são abertos? Por meio do Espírito Santo de Cristo Jesus. Paulo, inclusive, continua dizendo: mas nem todos aceitam a boa notícia do Evangelho. Foi Isaías quem disse: Senhor, quem creu na nossa mensagem? Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. E mais uma vez voltamos à pergunta temática: como as pessoas são aceitas por Deus? É a mesma pergunta de Isaías: Senhor, quem creu na nossa mensagem? Então temos fé porque ouvimos a mensagem. A mensagem vem da pregação de Cristo Jesus. Esse é o ponto central que devemos ter. O ímpeto deve ser o mesmo que Jó declarou em seu livro, lá em Jó 13, verso 1, ele disse, né? Meus olhos viram tudo isso, meus ouvidos o ouviram e entenderam, ou seja, o coração dele recebeu a palavra de Deus. Então, o ponto é, se compreendermos a palavra de Deus a ponto de nos arrependermos dos nossos pecados, saibam, tu é escolhido do Senhor, você recebeu a graça de Cristo, porque ele disse que nenhum se perderia dos quais foram chamados, dos quais foram eleitos por Deus desde antes da fundação do mundo. Paulo continua, mas eu pergunto, será que eles não ouviram a mensagem? É claro que ouviram, como dizem as Escrituras. A voz deles se espalhou pelo mundo inteiro, as suas palavras alcançaram a terra toda. Portanto, a mensagem é pregada em todo o mundo. Não é que os homens não queiram ouvir, porque todos ouviram, mas os homens não querem compreender a ponto de se arrependerem dos seus pecados, mas sim querem continuar nas suas concupiscências. Jesus nos ordenou, né? Enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, devemos o quê? Proclamar o evangelho a toda criatura. Se é pelo mundo inteiro, é no seu trabalho, é na sua casa, é na sua escola, não importa. E Paulo fala sobre isso no livro de Gálatas, quando ele nos questiona dizendo o seguinte: gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram?
aquele que lhes dá o seu espírito e opera milagre entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela prática ou pela fé com a qual receberam a palavra. E no livro de Romanos, Paulo vai muito mais além do que ele aqui vai questionando. Eu pergunto ainda mais: será que o povo de Israel não soube disso? Moisés foi o primeiro a dar uma resposta. Ele disse: Eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é uma nação. Farei com que fiquem com raiva de uma nação de gente sem juízo. E por que que os judeus ficariam então com ciúmes dos estrangeiros, gentios, né, que é tratado aqui? Aí ele continua: Isaías foi mais corajoso ao anunciar o que Deus disse. Eu fui achado por aqueles que não me procuravam e apareci aos que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel, Deus disse: o dia inteiro eu abri os braços, pronto para receber um povo desobediente e rebelde. Deus então diz claramente que sempre esteve de braços abertos para receber ao povo que primeiro foi escolhido, os judeus, mas Paulo já havia mencionado no seu capítulo 1 de Romanos que eles, judeus, conheciam a Deus, mas eles não glorificavam a Deus como deveria. Vamos ler Romanos 1, 21, 22. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Ou seja, os judeus se achavam os mestres da lei, os mestres da palavra do Senhor, mas eles não glorificavam a Deus. Os pensamentos deles se tornaram fúteis, os corações duros de serviço, eles se tornaram insensatos. Por isso que nós, que antes não éramos sequer chamados de povo, agora somos chamados de povo de Deus. Nós não tínhamos recebido a misericórdia, contudo, agora recebemos por meio de Cristo Jesus. E Deus já havia afirmado que isto aconteceria lá por meio do profeta Isaías. Ele disse: Fui buscado dos que não perguntavam por mim, fui achado daqueles que não me buscavam. A uma nação que não se chamava do meu nome, eu disse: Eis-me aqui, eis-me aqui. E é isso que Deus diz a cada um de nós. Ele está aqui, aguardando a cada um de nós. E Deus já havia declarado diretamente ao povo judeu, lá em Ezequiel também o seguinte: e vos tenho enviado todos os meus servos, os profetas, madrugando e insistindo e dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, e fazei boas as vossas ações. Não sigais a outros deuses para servi-los, e assim ficareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais. Porém, não inclinastes o vosso ouvido, nem me obedecestes a mim, ou seja, o povo desobediente, como ele disse, né? E aqui ele diz: convertei-vos. O interessante é que ele diz aqui: eu disse com insistência, foi o que João Batista pregou para os judeus primeiramente: arrependei-vos, pois está chegando o reino dos céus. Chegou Cristo, o Messias, e o que aqui disse? Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus, ou seja, ele era o reino que havia chegado para os judeus, mas eles não creram. Então Deus enviou profetas, mensageiros, fez milagres, deu a terra prometida, mas ainda assim o povo se manteve desobediente e infiel. Eles foram os primeiros e nós somos os últimos. Por isso que Cristo declarou no livro de Mateus o seguinte: assim, os derradeiros serão os primeiros e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos, ou seja, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Isso não quer dizer que os judeus, parte dos judeus, deixaram de ser salvos, porque parte deles também continuam recebendo a graça de Deus, porque a graça de Deus é quem nos move para a salvação. E para concluir, né, esse capítulo 10, né, respondendo novamente à pergunta: como as pessoas são aceitas por Deus? Né? O tema principal é por meio da justificação, como a gente leu Paulo nos respondendo lá no livro de Gálatas. Esse é o ponto central, é a justificação de Deus na vida de cada um, que nós somos aceitos por ele. E essa resposta, vou trazer até citando um trecho do Catecismo Maior de Westminster. A resposta 70 deles, eles dizem o seguinte: justificação é um ato
da livre graça de Deus para com os pecadores, no qual ele os perdoa, aceita e considera justas as suas pessoas diante dele, não por qualquer coisa neles operada, nem por eles feita, mas unicamente pela perfeita obediência e plena satisfação de Cristo, a eles imputada por Deus e recebidas só pela fé. Ou seja, Deus é quem imputa a justificação na sua vida por meio da graça do Espírito Santo, e daí sim você é movido por esse Espírito Santo. E é esse Espírito Santo que pede ao Senhor por meio de você em oração, com aflição, ele pede para você. Em outras palavras, resumindo, como as pessoas são aceitas por Deus, a resposta simples é essa: as pessoas são aceitas por meio da fé, por um ato livre da graça de Deus. E assim eu concluo aqui o estudo de hoje do capítulo 10. Deixo aberto caso alguém tenha alguma pergunta, alguma dúvida que ficou do estudo.